Em 2017, ele se tornou uma iniciativa aberta e começou a captar recursos das empresas para estender essa pesquisa, não ficou só no livro. Então, hoje a gente tem, já entrando no segundo ano de operação, temos mais de 50 pesquisadores e pensadores, executivos, profissionais de blockchain trabalhando com a gente. As maiores organizações do mundo hoje fazem parte, vamos ver mais para frente quem são esses caras, esses financiadores. Publicamos 52 projetos até dezembro de 2018, um deles eu distribuí para vocês pelo grupo do WhatsApp. Em janeiro de 2019 nasce um novo programa, que é uma coisa que a gente não sabia bem para que lado ia, porque toda vez que o Don Tapscott fez um estudo consorciado desses, depois de um ano e meio de operação, o estudo era desmanchado, as conclusões eram distribuídas e aquele conhecimento ficava público. E ele partia para um novo estudo, né? O blockchain foi o único que exigiu um novo espaço da organização, uma nova mudança, contratamos mais gente, tivemos um escritório maior agora em Toronto e aumentamos o escopo, né? Então, dos 52 projetos completados até agora, nós vamos fazer mais 50, né, estão programados para esse ano. Esse número pode ser alterado. O ano passado, quando nós começamos, a gente pretendia fazer 40 estudos. Em 6 meses eram 70 e depois de um ano a gente já tinha mais um ano de programa garantido. Então agora a gente vai sair só da pesquisa e começar a focar nos desafios de gerenciar essa mudança que o blockchain está trazendo. Então a gente vai dar não só acesso à pesquisa, mas um outro conjunto de atividades. Muito dessas atividades também nasceram da interação do BR Brasil com o BR Canadá. Nós somos a única organização que pode usar a marca de forma independente. Todo o resto depende da autorização de Toronto e não tem autorização para desenvolver seus próprios negócios. Só nós temos esse tipo de negociação. Talvez porque a gente tenha sido o primeiro, talvez porque a gente já tenha dado provas que a gente consegue fazer alguma coisa por conta do projeto do livro. Mas uma coisa que todo mundo sempre me lembra quando eu converso com eles é que a gente tem muita liberdade comparado com o resto. Aí eu tento, nesse sentido, manter a coisa sempre rodando para a gente ter esse compromisso renovado. O IBRI é um estudo dividido em verticais, então nós temos aí algumas delas, né? Começamos com 8, aqui eu já tenho 11 e nós ainda vamos começar a pesquisa, por exemplo, em agronegócio e outros setores que não estão, construção civil, que não estão elencados aqui. Mas, basicamente, a gente tem os principais ramos, né, onde a gente vai estudar em linha, né, o impacto do blockchain em cada um deles. Serviços financeiros, que é o principal, mas a gente está indo em varejo, energia, governo, saúde, educação, indústria, recursos naturais, nem tem um monte de coisas interessantes vindo aí. Mas só na vertical não resolve. A gente começou a olhar porque o blockchain não é uma revolução tecnológica, é uma revolução de modelo de negócio. Ela é mais social e de administração do que qualquer outra coisa. Então, o que os cargos de liderança, né, o que a gente chama de C-suite, né, precisa saber? O CEO, o COO, o CLO, todas essas siglas aí, o que o cara tem que saber para implantar? Porque não é só o responsável pela tecnologia, a gente tem que falar com todos os níveis estratégicos. Né? Inicialmente, a gente entregava um projeto de pesquisa, né? Aqui tem o desenho do Token Economy, né? Que é o que eu acabei passando, estudo que eu passei para vocês. Ele produzia-se um infográfico, alguns são muito bons, outros nem tão bons assim,
e um vídeo do Don Tapscott explicando por que esse produto, esse estudo era bom, né, e o que tinha de interessante para se ver nele, uma introdução ao caso em si. Pelas solicitações dos nossos membros, esse ano a gente já está começando a trabalhar com um negócio que são os livros. Então eu junto um conjunto de artigos de uma determinada vertical ou de um determinado tema e transformo ele num livro com todas as pesquisas juntas. E só os membros, por enquanto, estão tendo acesso a esse livro. Cada um vai receber, no Summit que nós vamos ter em Toronto, uma cópia, pelo menos, do Supply Chain Revolution. E, se quiser mais cópia, ele pode comprar o direito de imprimir um lote para distribuir dentro da empresa ou para os clientes dele, mas não pode vender no mercado. Isso não vai ficar aberto para o mercado por mais um ano e pouco. Aqui, nós temos, né, a lista do que já foi publicado, do que nós já temos. Ninguém precisa forçar muito a visão, porque eu posso distribuir essa lista para todo mundo. Eu acho que eu até já mandei uma lista das pesquisas. E é aqui o que está vindo por aí, quais são os projetos que a gente está trabalhando. Então, um novo programa, ele sai só da pesquisa e começa a trabalhar também com a personalização, que é a produção de pesquisa exclusiva a pedido do membro. Então, se a gente vai ter, agora eu estou indo visitar uma cooperativa na semana que vem, e ela me pedir alguma coisa em termos de agronegócio, nós vamos ter que produzir esses artigos para ele, esse material para eles, e personalizar a entrega. E a entrega é tão personalizada que quem faz o fechamento do projeto, visitando o cliente, dizendo o que tem de interessante para ele, é o próprio Don Tapscott ou o Alex, filho dele, dependendo do teor da conversa, do teor do artigo. O Alex é bom para a área de finanças, então o Dom tem deixado, quando são bancos, seguradoras e esse tipo de empresa, o Alex é que faz o fechamento do programa. A gente tem também uma atividade de aprendizado, né, não está aqui nesse slide porque foi lançado na semana passada um curso de blockchain pelo próprio Dom, o Alex e alguns membros nossos aparecem, pela Universidade de INSEAD na França, junto com a Coursera. O curso custa $79 por mês e o programa está bem bacaninha de participar. Nós temos um evento exclusivo para membros, que eu publiquei agora no WhatsApp, no meio da tarde, que nós fomos autorizados a levar os membros do BRI Brasil. Quem quiser ir pode participar desse evento, que é exclusivo para quem paga, e também no BRI Global, Blockchain Revolution Global, que é o nosso evento aberto. Em conjunto com a MCI, nós vamos fazer um evento de blockchain focando naquelas verticais e na C-Suite, onde cada palco trata de um tema exclusivamente, né? Já uma grande variação dos eventos normais de blockchain. E a parte de colaboração, formar, né, lá fora eles estão chamando de grupos de trabalho temáticos, aqui a gente vai chamar isso mais de hubs, né, e numa estrutura um pouco maior, que eu vou apresentar para vocês, mas hoje é o que a gente tem trabalhado, né? Aqui tem uma arte do que vai ser o Blockchain Revolution Global em Toronto nos dias 24 e 25. Aqui são os eventos que nós já fizemos, os dois meetings só para membros em novembro de 2017 foi em Toronto e em junho de 2018 foi em Nova York. Eu participei desses dois e agora todo mundo tem a oportunidade de participar do terceiro em Toronto. Nós tivemos uma mesa para falar sobre regulação, e nós temos um artigo sobre isso, que mais para frente eu vou distribuir para vocês, e está para sair um artigo sobre a mesa redonda de identidade digital, que foi conduzida no final do ano passado.
Estamos trabalhando com a noção, como eu falei, de grupos de trabalho, porque alguns membros querem interagir com outros para implantar soluções, e até o ano passado a gente não trabalhava com isso, a gente não ajudava. Agora a gente vai ajudar a interação para achar essas soluções, e mais para o meio do ano a gente vai lançar um negócio chamado BRI Build, onde a gente vai ajudar efetivamente recomendando soluções ou trazendo empresas para a mesa para ajudar a implantar soluções. Tudo isso está no projeto do Hub, já era um plano de fazer desde o ano passado, e aí o Canadá resolveu encampar essa ideia e trabalhar com ela também. Então, para os membros, o que a gente traz? A pesquisa mais profunda e completa, a gente ajuda no reconhecimento da importância, na mudança cultural e na educação das equipes desses membros com relação ao blockchain. A gente incentiva a colaboração entre eles, ou seja, nós nunca vamos recomendar que alguém implante uma solução isolada de blockchain. No caso da Federal Express, a gente está ajudando eles a conversar com a maior concorrente deles, que é a UPS, para que eles não gastem dinheiro em duas soluções independentes, o que vai ficar mais caro e mais demorado, e sim invistam numa única, onde eles compartilham infraestrutura e vão buscar vantagem competitiva em outra coisa que não seja tecnologia. A gente vai orientar alguns dos membros a como usar isso para abrir novos mercados, então, em projetos de certificação, tanto sanitária como de procedência, a gente ajuda o cliente na implantação e como fazer isso chegar nos mercados que hoje eles não conseguem atingir por falta desse tipo de coisa. Estamos trabalhando muito na criação de políticas governamentais, e eu tenho trabalhado direto com governos, governo do Paraná, governo de São Paulo, tenho algumas iniciativas para conversar com o Congresso em Brasília, nós já temos alguns deputados que têm interesse em formar uma frente parlamentar para a criptoeconomia, com a ajuda do BRI para ter o conteúdo. E, obviamente, quem entra e começa a trabalhar com uma tecnologia como essa, no meio de tantas empresas, você tem uma melhoria no reconhecimento de marca, pura e simplesmente por poder usar esse tipo de coisa nas ações internas e externas de comunicação. Aqui a gente tem um exemplo de quem são alguns desses caras. Então, nós temos aí o Oliver Bussmann, que é o CEO da Crypto Valley Association, a maior associação de fintechs hoje do mundo, na Suíça. O Tony Scott, que foi CIO do governo federal dos Estados Unidos, na administração Obama. O Irving Valatsky-Berger, eu não consigo falar o nome desse cara. Ele foi da IBM e hoje ele é professor do MIT e colunista de tecnologia do Wall Street Journal. O próprio Anthony Williams, que escreveu o Economics, o Macroeconomics com o Dom, e um corpo de pesquisa que eu não vou nem apertar os meus olhos, nem os de vocês com isso, mas no site do BRI dá para ver toda essa turma. Em termos de membros, nós temos aí as maiores empresas de tecnologia, de serviços financeiros e consultoria. Então, hoje, eu costumo brincar quando eu vou conversar com alguém, se você está querendo falar de blockchain, vai contratar a Accenture, ou a Deloitte, ou a KPMG, você está comprando conteúdo nosso mais caro e picado. Ainda não tenho a vantagem de conversar com o Dom, você vai ter que usar isso via internet. Mas a verdade é que esses caras têm vindo se informar com a gente para definir suas estratégias e seus produtos e serviços a partir das interações que eles têm com nossos membros e com o nosso conteúdo. Nas corporações globais, algumas das maiores estão com a gente, a FedEx é a que mais próxima está, e temos alguns órgãos governamentais, aqui a gente colocou basicamente os governos estaduais e o governo federal do Canadá, mas temos outros países, a Holanda, a Suíça, estão em negociação para fazer parte. Algumas das principais
pioneiras de blockchain fazem parte e das organizações como o Hyperledger, a Fundação Ethereum, né, trabalham com a gente, ou a Koala, que é uma organização cabeçada pela Primavera de Felipe, que é uma das expoentes nessa área. No Brasil, isso aqui a gente já falou, a gente tem algumas organizações, né, o governo do Paraná entrando agora, temos uma integradora de tecnologia Getronics, o Instituto CIA está com a gente há algum tempo, e antes era a Latoex, que foi encampada pela Ejuno, que é uma corretora de criptoativos que está aí no mercado. E com apoio da Fiesp, da Embaixada do Canadá, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e o escritório do Evandro Camilo, que nos dá o suporte jurídico com algumas das ações que a gente está fazendo, e principalmente no relacionamento com o governo suíço. Então, essa é uma visão do que a gente está fazendo. Deixa eu fechar aqui. Agora, vamos falar do que é que a gente está fazendo aqui. Quem conhece a gente, né? Tony está aí, Delza está aí, o Gustavo já conhece o nosso trabalho. Rosângela já faz. Nossa, Rosângela, tudo bem? Oi, Cal, tudo bom? Tudo. A gente trabalha com o que a gente chama de organizações autônomas distribuídas, né? Que é um novo formato, um formato mais adequado a essa nova transformação digital que a gente está trabalhando e que vem de uma experimentação muito longa que está agora se materializando na figura do BRI. É um experimento que nós começamos lá no passado, nós vamos ver uma linha do tempo, e que eu estou fazendo uma proposta de trazer essa metodologia para uma estrutura quase que, vamos dizer assim, corporativa, entre aspas, né? Eu parto de alguns princípios. Quem me conhece sabe que eu me pauto um pouco pelo lado espiritual, e eu gosto muito de citar as escrituras, porque nelas tem toda a chave das coisas, e uma das coisas que eu falo é que cada um tem que exercer o dom que recebeu para servir os outros, né? E com isso, né, vai administrar a graça do Senhor, ou seja lá com a crença, mas basicamente a gente está aqui para servir. E se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é cozinhar, cozinhe. Se o seu dom é escrever, escreva. Mas use ele para servir os outros. Como a gente vai fazer isso, né? O blockchain, no livro Blockchain Revolution, o Tom Pettiscott já fala. Antes de surgir a figura das DAOs, ele falava do empreendimento autônomo distribuído, os DAIs, Distributed Autonomous Enterprise. Ele falava que são entidades que elas iam funcionar com uma estrutura mínima ou sem nenhuma estrutura, né? Trabalhando com regras e procedimentos específicos em contratos inteligentes, né? Onde os fornecedores, as comunidades de código aberto, os fundadores da empresa iam definir a agenda e o software ia executar as funções. Basicamente, ele está dizendo que um grupo ia montar essas regras e daí, a partir disso, a organização funciona sozinha. Nós saímos desse princípio para construir o que a gente está chegando aqui. Só que eu costumo sempre dizer, né? A gente trabalha durante anos para fazer sucesso da noite para o dia. Nessa caminhada, eu e o meu sócio Oswaldo, alguns de vocês conheceram, começamos lá para trás, em 2006, onde a gente começou a trabalhar com empreendimentos em rede. A gente tinha uma rede social de negócios, um projeto grande em Minas Gerais, de articulação do ecossistema em Minas Gerais. Trabalhamos com uma empresa em rede,
E aí, em 2013, eu fui trabalhar com o Don Pepsi, que eu tinha um projeto conhecido como Global Solution Network, onde a gente estudava as organizações em redes que atuavam localmente resolvendo problemas globais, tipo Médicos Sem Fronteira, WWF, o próprio Greenpeace. Né? Eles não são organizações centralizadas, e sim uma federação de organizações locais que se juntam para atuar num determinado ponto ou numa determinada localidade. Com isso, eles têm feito muito mais diferença do que os próprios governos ou as Nações Unidas. De 2013 para frente, a gente começou a experimentar com colaboração, porque a gente via que não conseguia manter as organizações em rede, que faltava uma peça na distribuição da receita, nos fluxos financeiros. Então, nós fomos testar a colaboração porque a gente achava que talvez fosse um problema de comprometimento ou alguma coisa assim. A gente não estava entendendo que o problema era uma ferramenta para fazer essa distribuição. Tivemos algumas casas, né, alguns de vocês chegaram a frequentar, a Rosângela, me lembro muito bem, a gente trabalhando e brigando junto com uma Laboreira 89, mas foram várias casas que a gente trabalhou e até que criamos um programa de empreender-se em rede, onde eu e o Oswaldo trabalhávamos para levar as pessoas a um formato de autoempreendimento, né, usando a rede como forma de apoio de produção. Em 2016, numa iniciativa desse tipo, nós pegamos o livro Blockchain Revolution para traduzir, e para fazer isso acontecer, quando a gente teve contato com o blockchain, começamos a criar um negócio chamado as organizações prósperas. E aí a gente tinha uma para aprender a trabalhar com criptoativos, né, que era CryptoTransfers. A gente tinha a editora chamada BlockPub, agora nós vamos reviver esse selo. Tinha um empreendimento chamado Pimpadas, que era para você trabalhar com comida e bebida artesanal, e a Just Virtual, que era uma rede de atendentes virtuais, que hoje já passou dos 4 dígitos de atendentes trabalhando e fazendo curso de como empreender em rede e atuar como um assistente virtual. Dessa experiência, a gente percebeu que 4 organizações separadas, com tokens separados, usando o blockchain de forma separada, não dava a exponencialidade que a gente queria. Então, quando nós conhecemos o Ethereum e entendemos a tecnologia do Ethereum, nós consolidamos todas essas iniciativas numa única iniciativa que chamamos de Prospera, e num único token, porque cada uma tinha o seu separado, né? A gente tinha o CTCoin, o BPCoin, o PIMPCoin, o JVCoin, né? A gente é bom de blockchain, não de nome. E aí nós consolidamos na Prospera e no Prosper. Fizemos a primeira consolidação em 1º de julho, né? Trocamos todos esses tokens pelo Prosper, que foi um grande aprendizado na rastreabilidade do blockchain. E em 1º de agosto começamos a distribuir receita dentro desses tokens, né, para quem tinha participação nele. Para vocês terem uma ideia, quando nós lançamos o primeiro token, né, o CTCoin, eram 34 pessoas que tinham ele. Né? Em 2017, a gente já estava com 75 pessoas, e hoje a gente está chegando quase em 200 pessoas que têm e possuem pelo menos uma fração do Próspero, participam dessa rede. Aí meu sócio faleceu em 2017, foi um acontecimento um tanto traumático, e aí, a partir de 2018, eu sozinho comecei a experimentar construções de organizações autônomas distribuídas, usando esse aprendizado da Prospera e tentando melhorar algumas coisas que a gente já tinha visto que precisava de uma revisão, né? Primeiro, que a gente não entendia a tecnologia completamente, segundo, porque houveram algumas melhorias, né, e a gente teria uma nova fase para seguir. Eu trabalhei muito forte na construção do BRI Brasil, apoiando o pessoal do Sintrop, o Diogo Carlotto e o Marcelo Michelson. A gente trocava algumas ideias sobre como é que devia caminhar,
e os princípios que regiam as duas organizações, já que a gente estava caminhando na mesma linha. Então, depois de 12 anos, estamos aqui, né, fazendo sucesso da noite para o dia. Quais são os princípios que a gente está construindo, né? O que é que nós aprendemos nessa caminhada para chegar nesse modelo que a gente está trabalhando? Ele parte do que a gente chamou do modelo das organizações prósperas, né? A ideia inicial que gerou esse movimento e que ainda ela é válida, né? Ela parte da mudança do modelo de negócio do que a gente chama da organização de modelo industrial, né, linear, hierárquica, verticalizada, para a organização autônoma distribuída. A organização de modelo industrial, ela parte daquela coisa da eficiência, né, da produtividade, fazer mais por menos, porque ela sai do paradigma da escassez, daquele que diz que não tem para todo mundo, por isso eu tenho que fazer estoque, quando eu faço estoque eu tiro do mercado, quando eu tiro do mercado eu crio a escassez, aumento o preço e eu, aumentando o preço, eu começo a excluir as pessoas e aí eu confirmo o paradigma que não tem para todo mundo. Né? Esse é um paradigma da sobrevivência, tem que acumular para poder sobreviver, porque alguma hora pode ser que falte. Né? Mudando para um paradigma da organização autônoma distribuída, que é o paradigma que junta a eficiência com a eficácia. Então, eu tenho que fazer certo, mas as coisas certas. Né? Eu tenho que começar a pensar em sobrevivência, mas pensar em evolução. E aí eu vou ter prosperidade. O que quer dizer isso? Né? Eficiência, o blockchain vai trazer economia e redução dos custos de transação. Custo de pesquisa, de contratação, de coordenação, custo de estabelecer confiança. Isso vem da teoria da firma, 1937, um cidadão chamado Ronald Coase escreveu um paper, prêmio Nobel, por conta desse paper, e a gente já está cansado de saber, né? Nós vamos trazer eficiência nos processos. O que a gente quer conversar é como eu vou trazer inovação nos modelos de negócio. Aquilo que a Blockbuster aprendeu da pior forma, a Nokia aprendeu da pior forma, a Kodak aprendeu da pior forma. Né? São caras que fecharam, focaram na sobrevivência, não incluíram, não tiveram diversidade, não tiveram exponencialidade, trabalharam sempre na escassez e acabaram desaparecendo. A gente vai trabalhar ao contrário. Quanto mais gente vier, melhor, mais diversidade nós vamos ter, os modelos de negócio serão diversos, né, e exponenciais, e eu entro no que a gente chama da abundância, de ter o que eu preciso na hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso. Né? Não é eu ter acumulado muito de alguma coisa, mas eu ter o suficiente de tudo que eu preciso. Eu junto esses dois e eu tenho prosperidade. Outro princípio é o princípio da hierarquia. Né? A organização de modelo industrial tem essa hierarquia vertical, né, de cima para baixo, centralizado, que as regras mudam de acordo com a gestão. Né? É aquilo que a gente conhece por essa figurinha aqui. Né? Eu tenho um modelo totalmente centralizado, onde nós temos a hierarquia, que a turma de baixo é bem infeliz, e só os que estão subindo é que estão realmente dando risada. Mas que tem um problema, porque a gente nunca sabe quem é que manda num negócio desse. Né? As relações objetivas são uma coisa, mas e as relações subjetivas? E no final você acaba tendo que gastar mais tempo com política, com lidar com o ser humano do que efetivamente produzindo alguma coisa e trabalhando. O que a gente quer mudar é para um modelo descentralizado, distribuído, sem ninguém no centro. O blockchain foi feito assim. Você tem o iniciador, que o próprio Dom fala no começo, que cria as regras, e uma vez criadas essas regras, estabelecido o contrato, ele pode sair, como o Satoshi Nakamoto fez, que o sistema continua em pé e continua funcionando. Então a gente tem um sistema onde o iniciador só existe, né, no início. Ele cria essas regras e depois ele se retira e o sistema começa a andar de forma autônoma, auto-organizado, distribuído.
Eu tenho essa estrutura auto-organizada e distribuída, eu tenho que mudar também o modelo de liderança e governança. No modelo de governança e liderança da organização industrial, né, os processos são todos de escassez. Então, você tem votação, você tem decisão autocrática, o cara escolhe um em detrimento do outro, né, e aí o projeto vai dar certo ou não, dependendo da opinião pessoal dos níveis mais acima ou da maioria. Em vez de você deixar que os projetos, né, na ação progridam por si só e aquele que tiver mais adequado é o que vai dar certo. Eu já fui em vários eventos que o cara fala, não, nós vamos fazer uma escolha de qual é o melhor projeto e o cara que ganhou não era nem o melhor projeto. Foi o cara que, em vez de mandar o programador subir lá para explicar o que era, contratou um profissional de comunicação e de marketing e um designer que fez um PPT bonitinho. E o cara que tinha a melhor ideia foi preterido porque ele era ruim de conversar com o público. A liderança, né, definida pela hierarquia, também é escasseante. Por quê? Porque ela cria um centro de poder e ela começa a decidir as coisas que interessam a ela e não a organização e não as outras pessoas. Então a gente está sempre gerenciando o gato, né? Que o cara pede para as pessoas fazerem as coisas para ele e ele não consegue mobilizar mais, porque ele viola a autonomia das pessoas, isso ataca a própria dignidade delas em fazer algo, porque ela está sendo obrigada a atender a um projeto que ela não acredita. E a gente quer acabar com isso. Não tem decisão coletiva numa organização distribuída. É tudo decisão individual. Eu não vou definir os responsáveis. Todo mundo é responsável por si mesmo e aquilo que ele acredita que são as necessidades da organização. E ele pode atender. Um exemplo. Eu não vou ter uma equipe para produzir algo. Eu vou apresentar as regras e quem quiser vir, vem. Se eu apresentar um projeto e eu não tiver a mobilização, as pessoas não vierem, eu não vou obrigar ninguém a vir, eu vou ter que mudar as regras, eu vou ter que mudar o que eu estou oferecendo para que quem eu quero atrair efetivamente venha. Então os projetos vão sempre se auto-melhorando até ele conseguir mobilizar todas as pessoas. E é um esforço de interação, não de convencimento. E sim de apresentar as regras e tentar o máximo possível atender a todos. Eu sempre acreditei que democracia era para todos, não era só uma ditadura da maioria. E a gente trouxe esse conceito para cá. Quando eu falo em organização exponencial, eu falo em transformação digital, não adianta eu falar em planejamento e orçamento. Primeiro que o orçamento centralizado exige processos escasseantes de votação e de convencimento para isso. Então, a gente não pode trabalhar com ele. Mas outra, que o planejamento estratégico de longo prazo não vai dar certo. Há 2 anos atrás não se falava em blockchain. Hoje já se chegou à conclusão que todo mundo tem que implantar alguma coisa de blockchain sem saber ainda o que é. Então, a gente não pode mais se planejar ou criar um plano, um monte de tarefas e sair distribuindo tarefas. A gente tem que se sincronizar no presente. Olha, hoje nós temos isso aqui para fazer, tem essas tarefas e essas pessoas. Quem quer liderar que parte do processo? E aí, né, por decisão individual, cada um pega aquilo que compete e, se ainda assim sobrar alguma coisa para fazer, todos se mobilizam para achar alguém que faça, trazer essas pessoas que possam fazer, ou se esforçam um pouco mais para cumprir o que precisa ser feito, que é de interesse geral. Na gestão financeira, também a gente muda, né, do modelo baseado em troca para o modelo de distribuição. Eu entro num projeto para fazer parte dele e receber parte dele. Quanto a isso, não está definido. Eu não vou vender as minhas horas, eu vou investir as minhas horas. Eu vou distribuir o meu tempo, porque assim eu vou receber a compensação dos projetos que eu estou trabalhando. Eu não vou imobilizar capital em infraestrutura, eu vou usar uma infraestrutura que hoje é abundante e disponível. Eu não pago aluguel de auditório para fazer evento,
há pelo menos 4 anos e tenho uma oferta de auditório em todo lugar que eu vou. Eu só preciso de acesso, eu só preciso conceder acesso a esses espaços para as pessoas da organização. Ninguém é proprietário dos meios de produção, a gente é responsável por aquilo que a gente usa. Existe uma capacidade ociosa muito grande no mercado de tudo que a gente está fazendo. Então, se a gente é responsável por aquilo, a gente pode usar, a gente vai ter sempre o acesso. E aí eu não tenho custo fixo, mas também não tenho receita fixa. Eu tenho o quê? Um fluxo variável e contínuo de dinheiro passando, né, e remunerando todas as etapas da cadeia. E o blockchain faz esse fluxo financeiro sem precisar ninguém no meio do caminho, sem precisar um intermediário. Vai fazer isso automaticamente de forma transparente e auditável por todo mundo que está no sistema. Dito esses princípios, a gente tem 3 conceitos básicos para entender o que a gente está montando aqui. 2 deles já eram da Prospera. Quem conheceu a Prospera vai reconhecer eles imediatamente. O terceiro é a evolução que eu falei, que vem da minha experiência tentando replicar o modelo da Prospera junto a organizações. Que é essa coisa que eu falo do bem comum. Uma organização ela não pode simplesmente produzir tudo. Ela tem um core, ela tem uma vocação, ela tem um determinado propósito, que a gente traduz ele no que a gente chama do bem comum, que é a base de tudo que vai ser construído por ela. No BRI, o bem comum é essa base de conhecimento dos processos de construção da marca BRI, dos processos operacionais de execução dos objetos que a gente está trabalhando, ou de eventos, aulas e outras coisas, né? E os nós integrantes do ecossistema do BRI, aqui no Canadá e na América Latina. Pesquisadores, as empresas de tecnologia, esse relacionamento que a gente tem. Por que eu preciso de um bem comum? Porque ele vai substituir aquela coisa da missão e da visão da empresa. Ele dá orientação para tudo que a gente quer fazer. Então, eu vou querer editar um livro. Beleza, editar um livro. Livro de quê? De blockchain? Você vai usar o bem comum, o conhecimento que está aqui para editar esse livro de blockchain, e a gente tem interesse que esse projeto seja nosso e que a gente vai trabalhar com ele. Não, eu quero fazer um livro de receitas. Aí a gente não pode ajudar, porque a gente não entende nada de culinária, não é parte do bem comum, você não vai usar nem as pessoas que estão aqui, nem o conhecimento que está aqui. A gente pode te ajudar a montar uma editora distribuída, regida pelo blockchain, mas a gente não pode te ajudar a montar um livro de culinária. Desse bem comum, a outra figura são os nós. Cada uma das pessoas participantes dessa rede é considerada um nó. Por quê? Porque nós não temos cargo padrão, nós não temos uma função padrão. Por quê? Porque uma função padrão é escasseante. Ninguém é diretor de marketing 100% do tempo dele. A única coisa que a gente é 100% do nosso tempo é ser humano. Ser humano no planeta Terra que faz o que pode. A cada hora a gente quer ter um papel. Eu, às vezes, quero ser palestrante, às vezes eu vou ser professor, às vezes eu vou ter que ser executivo, pesquisador, às vezes eu sou cozinheiro. Quem participou de um bloco Ribs and Beer sabe exatamente do que eu estou falando, que é um evento que eu considero que a gente usa o bem comum para o relacionamento da comunidade, com a minha vontade de produzir eventos gastronômicos de comida. Eu não faço livro de culinária, mas eu faço eventos de culinária para mobilização e interação com a comunidade de blockchain. E o que a gente vai produzir, o nó e os nós produzem usando o bem comum, que são os objetos, que é qualquer produto, serviço, evento, livro, revista, blog, viagem, palestra, workshop, curso, consultoria, jantar, projeto. O que a gente conseguir inventar que una o bem comum e as pessoas da rede, nós vamos chamar de objeto. E aí é que começa o game do nosso ecossistema de blockchain. Como é que isso vai ser composto?
A figura é mais ou menos assim, né? Eu tenho uma rede, né, composta de nós, esses nós se auto-organizam, né, de maneira autônoma para criar um objeto que seja de interesse deles, usando o bem comum. Nosso intuito hoje aqui é montar um grupo de pessoas, né, ou iniciar um grupo de pessoas, é melhor a gente usar esse termo, para construir esse bem comum, manter esse bem comum, né, e adicionar, né, fazer ele crescer com produção local de conteúdo. Né. Quando eu falo auto-organização, e eu fiz um desenho aqui, está bem meia boca, mas ele explica bem, é o seguinte: qualquer nó pode participar do objeto que ele quiser, né? Se atende às regras e tem espaço, eu não preciso de um processo seletivo. Para traduzir o livro, quem participou do processo sabe, tinha gente que não falava inglês e deu sua colaboração. Teve gente que traduziu, teve gente que revisou, teve gente que fez o design, né? Cada um encontrou no seu papel uma tarefa. Ninguém era tradutor juramentado ou tradutor profissional. Era gente que estava lá porque queria aprender o que era o blockchain, interagir com esse material para ter uma ideia melhor, né, e com as práticas que a gente estava trabalhando. E tinha gente que queria aprender a ser tradutor mesmo, queria praticar esse negócio de tradutor, principalmente para aprender ou praticar o inglês e português, e também ver se conseguiria fazer disso também uma fonte de renda. Né? E essas pessoas, esses nós, podem participar em mais de um objeto, não tem uma limitação, você só pode participar em um, ou pode participar em dois, enquanto você estiver conseguindo cumprir com a sua parte, o que você disse que ia fazer. Você pode estar participando de um projeto porque você tem experiência ou porque você quer adquirir ela. Se você, naquele momento, tem interesse em fazer alguma coisa naquela linha pela experiência em si, né, e não só pela remuneração. Né. E aí a gente tem o fluxo financeiro, que era o que a gente sempre lutou nas organizações em rede que a gente tentou antes das organizações prósperas e da Prospera, que é alguma coisa assim. Quer dizer, eu tenho um objeto, esse objeto é composto por despesas, né? Então ele tem custos de criação daquele objeto. Eu tenho os atores que vão fazer parte daquela produção e eu tenho o bem comum. Né? Tudo isso vai estar codificado num smart contract que, ao receber a receita daquele objeto, né, seja o pagamento de uma inscrição, seja um patrocínio de um evento, seja a compra de um livro, esse dinheiro vai cair automaticamente num smart contract que vai ser distribuído de acordo com o que foi pré-acordado entre os nós, nas despesas daquele objeto, vai distribuir a remuneração dos atores que trabalharam, vai destinar uma parte para remunerar quem construiu o bem comum que foi usado para aquele objeto ser colocado no mercado, e também, se for ideia, né, se for o consenso de todos os atores daquele objeto, destinar uma parte para o crescimento do ecossistema, para trazer mais gente ou para iniciar atividades relacionadas entre objetos, ou a interação, a conversa entre os objetos. Ou seja, eu posso criar um loyalty token e quem compra um serviço de viagem recebe esse token e pode usar ele como parte do pagamento de um workshop, por exemplo, ou para acessar uma plataforma de interação. A gente tem a liberdade de escolher como eu faço isso, porque aí nós temos uma comunicação maior entre os nós e os objetos em si. Do real, o digital, né, do fiat, do fiduciário para o cripto, é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter receita em reais.
Não adianta a gente querer dizer que você compra Bitcoin, você compra Ether e pode depositar num contrato, como a gente fez na Prospera. Eu me lembro da época como foi, era um parto você comprar Ether, você demorava tempo, né, energia para fazer isso, e eu não imagino uma empresa comprando Ether para fazer uma compra de um objeto, né, para fazer o pagamento de um objeto. Pior, eu não imagino uma empresa fazendo isso, né, e o Ether cai 20% num dia, então o que ela pagou fica insuficiente para cobrir os custos do que ela acabou comprando. Então, o que a gente está imaginando é uma entrada de dinheiro em reais, né, chega num gateway de pagamento, numa empresa que vai pegar esses reais e transformar ele numa moeda digital, num criptoativo, que a gente vai chamar de stablecoin, né, que não vai variar, é um token estável, onde ele vai custar um token R$1, ou um token $1, e nunca vai mudar, nunca vai variar. E aí eu posso distribuir esse token e ele volta a ser reais, sem ter uma desvalorização por especulação no mercado. O smart contract vai de cara fazer o quê? Eu já posso gerar um loyalty token, por exemplo, e distribuir para o cara que comprou, para que ele use no ecossistema e eu aumento o giro financeiro no ecossistema. Também tiro uma parte e jogo para o bem comum do BRI para remunerar todas aquelas pessoas que traduziram a pesquisa, produziram conteúdo de marca, produziram pesquisas nacionais e todas as coisas que foram usadas pelo objeto para ter a sua receita. E o resto eu vou enviar ele para uma exchange, uma instituição de pagamento ou um banco, nós ainda não temos essa instituição definida, ou instituições definidas, o ideal que fosse mais de uma, né, que vai pagar um boleto de uma despesa, um aluguel de uma sala, uma passagem aérea, um hotel, ou alguma coisa assim, ou vai creditar um cartão pré-pago aonde os atores, cada um dos nós, podem ir a um caixa eletrônico e sacar essa grana e ser remunerado por isso. O que é um objeto? Bom, agora nós vamos falar de alguns objetos que já existem, né? O primeiro que está organizando as viagens para o Canadá, para Nova York e para Zug é um programa da Andrea, que está aí com a gente, chamado BIG, Blockchain Immersion Global, onde ela definiu alguns especialistas de relacionamento, gente que entende blockchain e que entende de missão ao exterior, né? Tem uma capacidade de organização, então tem agências e tem empresas por trás trabalhando na organização dessa missão, e tem um grupo de pessoas que vai fazer a documentação dessa viagem, produzir conteúdo dessa viagem. Vou ter despesas de transporte dessa equipe, da hospedagem das pessoas, tradução simultânea das reuniões, a refeição das pessoas, os traslados, aeroporto, hotel, local dos eventos ou das reuniões. Eu posso ter brindes e presentes para as pessoas que estão indo e despesas até de comissão de vendas para quem ajudar a trazer clientes para essas missões. Do bem comum, ele vai usar acesso aos pesquisadores, aos escritórios, às pessoas do BRI no Canadá, ou acesso às pessoas conhecidas em Nova York, acesso à associação em Zug, acesso ao consulado, Câmara de Comércio, que são os nossos parceiros. Toda a parte de marketing, assessoria de imprensa, para colocar isso no mercado. A própria marca do BRI, que vai estar dando apoio à marca do BIG, e algumas parcerias. Ela pode ter receita vendendo pacote de viagem, vendendo patrocínio na comunicação que vai ser distribuída para essas pessoas, né? Vai patrocínio de alguns microeventos que nós vamos ter. Vamos dizer que a Microsoft queira pagar para levar os clientes dela a jantar, né, que estarão na viagem, para jantar num restaurante e fazer uma apresentação de um serviço ou de um novo produto que tem a ver com o que a gente está fazendo. Ela pode pagar para isso, para poder oferecer esse evento ou brindes para quem vai,
e até a gente vender conteúdo para essa turma, né? Patrocínio de conteúdo e tudo. Né? E a gente pode também, como forma de crescer o ecossistema, imaginar vendas relacionadas. De quem vai, eu posso vender um workshop para a companhia desse cara, ou ele pode participar de workshops para aprofundar esse conhecimento que ele teve. Né? Eu posso vender palestras para empresas, para órgãos do governo. Né? Eu posso vender até memberships para o programa do BRI que a gente viu na primeira apresentação. E um negócio que a gente chamava de Blockchain Experience, que está agora virando o hub de blockchain. O primeiro é lá no Paraná, depois eu vou fazer uma apresentação rápida do que é isso, aonde completa a visão geral do que é o Big. A mesma coisa pode ser feita para a BlockPub, que é a editora distribuída que vai produzir alguns livros de blockchain que a gente está acertando os direitos autorais ou estão sendo escritos agora nesse semestre. Um meu, inclusive. Ou o próprio evento, o Block Hips and Beer, e eu faço a costela que hoje é considerada a melhor costela do mercado de blockchain, do melhor mercado de blockchain. Os restos eu não sei, eu posso garantir pelos que me falam. Mas tem aqui o conjunto dela. E isso a gente pode extrapolar para qualquer modelo, né? Para qualquer evento que a gente queira fazer. Né? Por que eu convidei todo mundo? Na verdade, chamei todo mundo. Porque esse grupo específico, ele não está aqui para construir um objeto, nós estamos aqui para construir o bem comum. Né? E o que é que a gente espera, né, o BRI espera de cada uma das pessoas que está aqui hoje? Né? É participar de um projeto cuja essência dele é tornar o BRI uma referência internacional, BRI Brasil, né? Não uma referência internacional na produção de conhecimento de blockchain. Né? Formando especialistas nesse tema para que atuem no ecossistema também, como consultor, como pesquisador, como professor, como palestrante, entre outras coisas. Ou seja, nós vamos oferecer o conteúdo para que outras pessoas montem os objetos. Eu posso montar um objeto também? Claro que pode, não precisa nem me pedir. Né? Mas hoje nós estamos conversando sobre o que a gente vai fazer para criar essa massa de conhecimento que vai apoiar as pessoas que estão construindo, né, modelos de negócio em cima disso e que vão remunerar toda essa construção com participação nos negócios dela. Né? O que contém? Qual é o conteúdo? Né? Partindo de alguns produtos básicos do BRI no Canadá, né, onde aquele artigo do Michael Case, do Token Economy, que eu distribuí para vocês, é um deles, nós temos que traduzir os 52 artigos e depois os outros 50 artigos do inglês para o português. A experiência clara que a gente tem se a gente não faz isso, ninguém vem, ninguém lê, o material é desprezado, porque as corporações não têm essa fluência toda no inglês. Então, nós vamos ter que passar por um processo de tradução. Vamos fazer pesquisas, né, e tem alguns pessoas aqui que estão para fazer pesquisa, dentro das verticais do BRI estabelecido no Canadá, mas aí a gente vai estar olhando casos brasileiros ou situações peculiares brasileiras para aplicar esse conhecimento. A gente costuma dizer, por exemplo, tem já algumas pessoas fazendo pesquisa na área do direito, que é extremamente específico, e o BRI no Canadá não vai produzir nada baseado no direito brasileiro. Ele vai olhar na linha do direito internacional. A gente também pode produzir aulas, workshops, PPT, infográfico, artigo, né, editorial para revistas, livros, marcas, qualquer coisa que compõe o bem comum. Né? Você pode produzir uma aula que um professor vem, a gente treina ele dentro desse material e ele vai ministrar essa aula no interior, por exemplo, e parte da receita da aula que ele está produzindo e recebendo
ele vai trazer para dentro do BRI como forma de remunerar esse auxílio que a nossa equipe, né, vamos chamar assim, produziu. Né? O primeiro que vai fazer isso sou eu tenho que fazer um curso na FGV, né? O outro coordenador acabou de me informar hoje que ele não tem como fazer sozinho, e na verdade ele não tem como fazer nem comigo, ele me falou bem no Te Vira Negão, que eu agora só sou nome nesse negócio, você que vai tocar. Então eu vou querer gente para ir dar aula comigo, gente para me ajudar a produzir slides melhores, pegar a parte do nosso material e produzir e montar algumas coisas, e parte disso vem da receita que eu tiver da FGV. A mesma coisa com workshop dinâmico ou até algum material que a gente possa distribuir para a imprensa, escrever algum artigo, a gente considera isso como construção da marca, não só do conhecimento. E a gente publicar artigos editorial nas mídias sociais em sites de conteúdo. Alguns remunerados, alguns não. Os remunerados, o dinheiro já é automaticamente distribuído para quem escreveu e para quem trabalhou no bem comum. E os que não são remunerados, a gente conta de qualquer forma como uma forma de construção de marca e de reconhecimento. Como isso vai funcionar? Toda a produção de conteúdo, seja para pesquisa ou para construção da marca, vai ser medida. Como isso vai ser medido? Não faço a mais pálida ideia, por isso que vocês estão aqui. A gente aprender junto, construir junto, atendendo as particularidades de cada uma dessas produções, e a gente vai poder, usando a inteligência coletiva, chegar num formato que atenda a todos. Né? Medir, cada um dos produtores e pesquisadores vão receber tokens proporcionais à sua participação nessa produção, ou seja, o que eu traduzi, o que eu escrevi, o que eu fiz, vai me gerar uma participação na receita que é medida por esse token. Esse token dá direito, né, à participação proporcional. Toda vez que entrar dinheiro no BRI, para a manutenção do bem comum, isso aí é distribuído para quem participou dessa construção. Em alguns casos, a gente vai poder remunerar quem escreveu aquele específico artigo. Por exemplo, na FGV, todos os artigos que eu usar, existe uma remuneração por ele. Isso pode ser canalizado diretamente. Ou uma determinada aula, quem produziu aquela aula recebe a maior parte do dinheiro destinado à construção do bem comum, e uma parte pequena é destinada para os outros que ajudaram na construção da fonte aonde a pessoa bebeu antes de construir seu material. O que falta fazer para a gente chegar nisso? Primeiro, formalizar a participação de todo mundo. Nós estamos trabalhando com o escritório do Evandro Camilo, que se propôs a trabalhar com a gente na construção do arcabouço legal, de todos os documentos, porque ele entendeu que é um projeto onde ele vai aprender com um modelo novo, né? E aí a gente vai estar formalizada essa relação entre a gente. Vamos escolher e contratar uma plataforma de tradução, isso é para os próximos dias, eu estou já negociando com a plataforma que foi usada na tradução do livro A Internet do Dinheiro, pelo Taiwan, como vocês conhecem. Já está acontecendo no grupo ali uma aglutinação dentro de linhas de pesquisa, mas eu acho que a gente vai ter que começar a formalizar isso. A Renata Baião, que é juíza do tribunal, está liderando a formação da linha de pesquisa legal, junto com o nosso advogado Evandro Camilo. Eu vou trabalhar numa linha mais voltada para as organizações distribuídas, mas vai ter gente que quer falar de cadeia de suprimento, vai ter gente que quer falar de direito autoral, de identidade, e, entre outras coisas. Então, agronegócio, a gente vai formar essas linhas e começar a direcionar um pouco o que a gente, as demandas de produção de conteúdo. Aí nós temos que iniciar efetivamente as traduções do conteúdo que veio do Canadá, que é o que já está pronto, já está aí e já vai nos dar um diferencial, e começar uma produção de artigos, porque eu não posso distribuir de forma gratuita os artigos do BRI, mas eu posso produzir alguns textos baseados nesse conhecimento que a gente pode
colocar na internet como uma forma de marketing, como uma forma de divulgação do que a gente está fazendo e atrair atenção para a gente, né? E começar a co-criar os processos de gestão distribuída, desde a mensuração da produção até os formatos de distribuição, os formatos os processos de inclusão de conteúdo e etc., né? Eu prefiro trabalhar com todo mundo, uma vez que a regra está estabelecida, agora a gente está falando de controle e nada melhor do que todo mundo participar desse processo. O que eu peço? O que a gente exige de vocês? Decisão individual. Eu tenho interesse, eu quero participar disso, eu acho legal, quero aprender, quero ganhar dinheiro, quero praticar uma outra coisa, qualquer que seja o motivo, né, que fique claro, você toma uma decisão e fala, não, mas eu estou com esses objetivos nesse momento. E eles vão ser sempre respeitados. Tá? Ninguém precisa vir aqui e fazer o que não quer. Ah, eu estou vindo aqui porque se eu não posso ficar de fora, e me disseram que eu tinha que vir, um amigo me convidou, eu não sei dizer não para ele. Eu acho que a gente tem que ser honesto consigo mesmo, né? Uma vez que tomou a responsabilidade auto-atribuída numa tarefa, a gente espera que exija algum tipo de comprometimento pessoal, né? Eu me comprometi com aquele grupo em fazer, posso mudar de ideia, mas então ou eu aviso antes, ou eu entrego e depois não entrego mais nada, mas eu vou lembrar que tem mais gente que está dependendo de mim, né? Tomar liderança em processos e projetos cuja liderança naturalmente deveria ser sua, né? Ah, eu conheço isso, eu tenho interesse em participar nisso, né? Eu não vou ser chefe de ninguém, mas eu vou tomar liderança nesse negócio porque eu tenho conhecimento e eu sei o que precisa ser feito a minha intenção é continuar com isso. Interagir com todo mundo, né? Existe um grupo de WhatsApp, a gente pode ir para o Telegram, a gente pode ir para o Slack, a gente pode ir para os 3 ao mesmo tempo, tudo junto, né? Não faz a menor diferença, mas efetivamente, né, que se interaja, que conversa. Eu estou adorando a conversa no grupo, o grupo está bem movimentado, já está pensando em coisas, já está planejando para o futuro, já está olhando para frente, né? Já estão conversando sem precisar de nenhuma interferência da minha parte, né, o que é o objetivo. Eu não sou síndico, eu não sou cuidador de nada, eu só estou iniciando esse movimento, né? Contribuir na construção do BRI Brasil, porque ele não é meu, né? Apesar de ser inicialmente uma pessoa jurídica que é minha, né, os objetos vão ser faturados, vão ser organizados em torno das pessoas jurídicas que estão liderando esse processo. Então, quem cria o objeto pode usar a empresa dele, não necessariamente uma única empresa será responsável pelo projeto como um todo. Então, a gente tem que contribuir na construção desses processos para que a gente tenha a maior transparência e a maior eficiência e eficácia possível, né? E que ninguém perca a sua autonomia, né? E que todo mundo mantenha o máximo de autonomia no processo. A primeiro lugar que a gente perde autonomia, que eu acho super engraçado, né, é que as pessoas têm mania de pedir licença ou pedir aprovação para fazer qualquer coisa no BRI. Né? Eu dou muita risada porque é uma organização autônoma, né? E é tudo decisão individual, eu não vou proibir, não tem processo de seleção, né? Quem quiser pegar, fala, eu quero pegar isso daqui, eu quero participar, eu quero fazer tal processo, né? No grupo, eu convidei as pessoas, mandei o link e as pessoas foram entrando. A um determinado momento, uma pessoa se apresentou. E, de repente, todo mundo começou a se apresentar. Não precisei eu definir, gente, vamos se apresentar, porque é melhor, ou eu sair apresentando todo mundo. Uma decisão individual, todo mundo teve a sua autonomia de se apresentar como quis, dizer o que faz, o que não faz, né? Eu acho que a gente deveria continuar assim, né? Dentro da nossa autonomia, pegando e realizando aquilo que tem vontade, aquilo que combina com o nosso propósito, né? O que é que tem para mim aqui? Quando eu falo para mim, é para cada um de nós, né? A remuneração é proporcional à produção. Quem trabalha, ganha. Quem não trabalha, não vai participar, né? Os processos são absolutamente transparentes.
toda a entrada de recurso e toda a distribuição vai ser colocada no blockchain e vai estar para consulta no site ou na plataforma que a gente escolher para interagir, né? Um grande aprendizado sobre blockchain e organizações distribuídas, que hoje não tem em nenhum lugar do mundo, só nós temos esse conhecimento e essa experiência, né? A oportunidade de criar ou participar em todos os objetos do BR Brasil. Eu estou construindo bem comum, mas eu adoraria participar da edição de um livro. E tem aí um livro que está falando de blockchain que eu quero participar. Então a oportunidade está dada. Tá aí, é só conversar e interagir e ir escolhendo e participando dos projetos que aparecerem, né? Ou postar projetos, né, e oferecer projetos para que outras pessoas participem, né? A própria interação com o ecossistema de blockchain no mundo. Então, eu coloquei no grupo, quem quiser ir para o Canadá, conhecer os pesquisadores do BRI, conhecer o Don Tapscott, né, e conhecer a turma do Canadá, está aberto. O Don Tapscott me escreveu um e-mail falando: eu consigo para você participar com qualquer pessoa do Brasil no Summit exclusivo para membros do BRI. Isso, gente, são 40 empresas que têm direito de participar, né? 40 empresas e todo mundo que for do Brasil, sem pagar, porque um assento lá custa $150 mil, né? E participar de um evento cuja o ingresso custa $1.500. Isso está aberto para vocês se relacionarem e conhecerem quem quiser. Infelizmente, eu ainda não consigo pagar passagem e hospedagem para todo mundo, né? E autonomia, né? O que eu quero oferecer para vocês e exigir que vocês assumam e tenham autonomia para trabalhar naquilo que quiser, como quiser, com quem quiser, que eu acho, sei lá, pelo que eu entendo da pirâmide de Maslow, são os últimos estágios de autorrealização profissional. Então, a único recado que eu dou, né, que é bem pertinente, mais uma vez citando as escrituras, encerrando essa primeira parte, quem semear vai colher o que semeou. Então, quem veio aqui e trabalhou na construção do BRI e construiu o bem comum, vai receber o retorno do que fez, né? Quem não vier, eu não vou ficar bravo, não vou ficar inimigo, não vai colher nada, entendeu? É simples. O blockchain é isso. A gente recompensa quem trabalha pelo sistema. Quem não está a fim de trabalhar pelo sistema, a gente não vai ficar bravo, a gente vai continuar amigo e tudo, mas não vai participar do sistema como um todo. Então, a primeira parte termina aqui, para a gente manter o cronograma e terminar isso às 8h30. Vamos abrir a conversa para quem tiver perguntas.